Olá a todos, sejam todos bem-vindos a esse treinamento da interpretação de boas práticas de fabricação da resolução da Anvisa de número 665 do ano de 2022. Meu nome é Jailson, estarei aqui conduzindo esse treinamento com vocês e trazendo aí uma interpretação de todos os requisitos, de tudo o que foi publicado, de como que trata a visão da vigilância em relação às boas práticas de fabricação. A de número 665, que aborda produtos para a saúde ou dispositivos médicos e também produtos para uso de diagnóstico in vitro. Esse treinamento ele tem como objetivo principal a disseminação dos conceitos de boas práticas de fabricação, armazenamento e distribuição, frente aos requisitos dessa resolução de número 665 do ano de 2022. Abordaremos aqui como conteúdo programático a conceituação de boas práticas de fabricação, aspectos regulatórios que envolvem boas práticas de fabricação e a interpretação da RDC 665. Primeiramente, para entendermos no que diz respeito às boas práticas de fabricação, precisamos entender onde que uma empresa está situada, onde qualquer organização, independente de qual que é o papel dela, o papel que ela exerce na cadeia de produtos para a saúde, na cadeia aí de produtos para diagnóstico de uso in vitro, a empresa ela é sempre composta de clientes, que é o ponto principal, crucial aí de sobrevivência de uma organização, porque sem cliente não tem uma organização. Porém, para ela desenvolver algo, ela fornecer algo, ela atender o seu cliente, atender o seu mercado-alvo, ela tem que contar também com seus fornecedores. Os fornecedores são a parte primordial também, podemos assim dizer, dentro de um sistema de gestão, dentro de um sistema de qualidade, dentro das boas práticas de fabricação. Pois se o fornecedor ele não atender os requisitos que a organização tem estabelecido, os requisitos que a organização espera, podemos ter problemas no processo, seja de fabricação, processo de armazenamento, de distribuição, e, consequentemente, os clientes são afetados. Contudo, quando falamos de boas práticas de fabricação, nós temos que olhar para um outro cenário, vamos dizer assim, que nós chamamos de partes interessadas, que são atores, assim, às vezes, muitas deles, atores externos, atores que estão fora do ambiente da organização, mas que têm um impacto muito grande, Primeiramente, nós falamos dos investidores, O investidor, ele injeta lá o seu capital, suas economias, o dinheiro, vamos dizer assim, em uma organização com a finalidade de obter ali um retorno, porque se ele não tiver um retorno, ele pode querer optar ali por deixar o seu dinheiro investido em um banco, e viver somente de juros. Então, o investidor, por melhor que seja a sua intenção, de ter um produto bom para o mercado, que atenda aos pacientes, que atenda a sociedade, ele também tem um interesse por trás disso, que é de ter o retorno sobre o que ele está investindo. Bom, além dos investidores, dentro da organização, nós temos também uma outra figura como um ator, que são os colaboradores. Então, os colaboradores também, eles querem trabalhar em um ambiente que seja seguro, eles querem trabalhar em um ambiente que dê segurança, seja segurança para proteção, para integridade física, e também que dê uma segurança para que ele possa lá, através do seu trabalho, através do seu dia a dia ali, ele conseguir ter algum requisito mínimo, básico ali, para ele manter, seja ele, sua família, enfim. Tanto essa figura dos investidores quanto os colaboradores, nós podemos dizer que eles impactam em um sistema de boas práticas, em um sistema de qualidade, impactam dentro da empresa, como também são impactados. Os investidores, eles impactam, pois um sistema de boas práticas, ele necessita de recursos, então o investidor ele tem que prover o recurso necessário.
seja esse recurso em termos de infraestrutura, seja o recurso em termos de máquinas, equipamentos, treinamentos de mão de obra, contratação de mão de obra, sistemas. Então, as boas práticas de fabricação como um todo, ela requer ali vários recursos, tá? E o investidor, ele tem esse papel, né? Então, ele não somente ele é impactado, seja com o retorno que ele espera do investimento que ele coloca na empresa, mas ele também tem que prover o recurso. Da mesma forma, os colaboradores, eles são impactados pelo ambiente da empresa, a forma de trabalho, para que eles se sintam de uma forma segura, mas eles também têm um impacto no sistema de boas práticas. E qual é o impacto, né? Fazer bem feito, fazer sempre da melhor maneira, entender o seu papel dentro da organização, né? Então, um colaborador que não tem treinamento pode correr o risco de estar fabricando um produto que não atende o que é esperado desse produto. Um colaborador que não está motivado, um colaborador que entende ou enxerga que dentro da empresa ele não é valorizado, então ele pode estar impactando. Então ele tem sempre essa mão de duas vias, né? Impacta e ser impactado. Nós temos também um outro ator que nós chamamos que é a opinião pública. O produto pode ser muito bom, né? O produto ele pode atender o que se espera do produto em termos de segurança, em termos de eficácia dele. Ele pode ser fabricado da melhor maneira, ele pode ter um preço justo dentro do mercado, né, para concorrer com os demais produtos. Porém, a opinião pública, e atualmente nós vivemos muito isso no nosso dia a dia, né, seja através de fake news, né, ou seja, notícias falsas, também notícias verdadeiras. Então, a opinião pública ela pode comprometer também, pode afetar uma empresa. Mas o que a gente pode pensar muitas vezes? O que a opinião pública ela tem a ver ou ela pode impactar nas boas práticas de fabricação? Um produto que ele chega a um determinado cliente e não atende o que se espera desse cliente, esse cliente hoje em dia ele tem acesso muito rápido às suas redes sociais. E dependendo do quão influenciador esse cliente pode ser, ele pode causar um dano que muitas vezes a gente não tem a dimensão do valor que esse dano traz para a imagem da empresa. Então a opinião pública ela é muito importante. Por isso as empresas cada dia mais elas investem muito, né, em uma estrutura que monitora essa opinião, que monitora o que se está colocando, o que se está falando dentro da empresa. E aí nós temos aí um quarto e não menos importante, né, mas que é o que rege toda a organização no que diz respeito principalmente a produtos para a saúde, produtos para diagnóstico de uso in vitro, é o que nós chamamos de legislação ou regulamentação, né? Ou seja, determinados produtos dentro do mercado, para que eles sejam fabricados, para que a empresa funcione, ela necessita atender requisitos legais. E aqui no caso, né, para quem trabalha com dispositivo médico, com produtos para saúde, produtos para diagnóstico de uso in vitro, essas empresas necessitam atender vários regulamentos, né? Vários aspectos de legislação, aspectos regulatórios. Então não adianta o cliente estar satisfeito, não adianta o investidor ele ter o retorno esperado, não adianta a opinião pública ser a melhor, que avalia de melhor maneira a imagem da empresa, não adianta colaboradores estarem satisfeitos, estarem contentes, sentirem segurança, gostarem da empresa, se a empresa ou o seu produto ela não atende o que se espera de aspecto legal, não atende o que se espera em termos de legislação, essa empresa está fadada ao fracasso. Essa empresa ela não tem uma estrutura para ela perpetuar no mercado, né? Mais cedo ou mais tarde, daqui a pouco, a gente não consegue prever em que momento, mais cedo ou mais tarde, esta empresa ela pode ter um tipo de autuação ou até mesmo ser interditada e não mais trabalhar. Se nós buscarmos na nossa memória, nós vamos ter vários exemplos de empresas de vários segmentos, mas também de produtos para a saúde que já passaram por isso. Por isso, quando nós olhamos para esse quadro, né, olhamos essas partes interessadas, e podem existir outras partes interessadas, tá? Nós temos que entender
que a empresa, que toda organização, ele é um órgão vivo, que tem uma interação, tá? E ela é impactada, ela é influenciada, ela é afetada por situações e questões externas e também por questões internas dentro da sua organização. Um outro ponto importante que para a implantação das boas práticas de fabricação, nós precisamos nos apoiar em 3 pilares fundamentais, que são eles: a base jurídica, a base técnica e a base organizacional. Então, só para a gente voltar um pouquinho o que nós estávamos falando. Então, ali os colaboradores, eles estão na sua base organizacional, a legislação tem a sua base jurídica, né? E a base técnica é o conceito, o know-how, aquilo que a empresa tem com relação ao produto que ela se compromete a fabricar ou a distribuir, a comercializar. A base jurídica, ela é composta do conhecimento e atendimento a requisitos legais e outros requisitos que são aplicáveis à organização. A base técnica é o conhecimento de todos os aspectos associados à atividade, instalação, produto e serviço, né? Como controlar. Então, a base técnica é o teu know-how, o conhecimento, como que eu fabrico isso. E a base organizacional é todo o estabelecimento de rotinas administrativas e operacionais, uma estrutura funcional com responsabilidade, com autoridade, com planejamento, com os recursos necessários. Então, esses 3 pilares, eles são importantíssimos, fundamentais para que as boas práticas elas funcionem. Vamos entender um pouquinho a questão aqui da base jurídica, né? Vários são os requisitos legais que uma organização que pretende demonstrar o cumprimento com a produção de produtos para a saúde tem que atender. Esses requisitos eles se dividem nos âmbitos nacional, estadual e municipal. Então vamos entender, a RDC 665 de 2022, ela é uma resolução publicada pela diretoria colegiada da Anvisa. Então ela é uma resolução, um regulamento no âmbito federal. Então todos os entes federativos, né, aqui do nosso país, né, eles devem atender a resolução da RDC 665 de 2022. E aí depois nós temos que olhar para os estados e o Distrito Federal e também os municípios, né? Porque eles podem ter outros requisitos que dizem respeito. Por isso que é muito importante esse pilar da base jurídica, né? Porque a organização ela tem que deter esse conhecimento. Por exemplo, a resolução 665 de 30 de março de 2022, ela dispõe sobre as boas práticas de fabricação de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso in vitro. Tá? Então, essa resolução é o tema desse nosso treinamento, que é o cerne das boas práticas de fabricação no que diz respeito a essas 2 classes de produto. É uma legislação que nós podemos falar, né? Uma regulamentação que podemos falar, que está nesse pilar da base jurídica, onde todas as empresas precisam entender, precisam compreender. Tá? Uma coisa importante, né, que o arcabouço da legislação de regulamentos aplicáveis às empresas de produto para a saúde é muito grande. Então, as empresas, e dependendo do porte e da complexidade das empresas, elas têm que contar com toda uma estrutura que acompanha, que monitora esses requisitos legais. Existem empresas especializadas no mercado que monitoram, né, os requisitos legais, os regulamentos, leis, decretos, instruções normativas. Eles monitoram isso no mercado e criam alertas às empresas. Então, as empresas, às vezes, contratam esse tipo de serviço. Né? Por que isso? Né? Porque de tão complexo que pode ser, dependendo da atividade da empresa. Agora, tem empresas que têm uma estrutura já interna que cuida de tudo isso. Então, aqui nesse slide, só estou trazendo um print para vocês, por exemplo, da estrutura, quando a gente fala da Anvisa, no que diz respeito à publicação, né, de termos de regulamentos que a Anvisa pode ter. Então, ali vai desde cunho administrativo, de autorização de funcionamento, né, porque uma empresa ela não pode fabricar, não pode transportar, não pode distribuir, não pode armazenar um produto médico, um produto para a saúde,
um dispositivo médico sem ter uma autorização. Então, tem que cumprir com os requisitos legais, né? Certificação de boas práticas de fabricação. Então, se a empresa trabalha como fabricante, dependendo da classe de risco do produto, né, se o produto tem que estar na classe de risco 3 ou 4, eles obrigatoriamente devem ter essa certificação das boas práticas. O processo de importação, né, para empresas que trabalham somente com importação, armazenamento e distribuição, então também ali existe regulamentação de como funciona o processo de importação. Eu posso importar o produto somente acabado, eu posso importar semi-acabado, semi-elaborado e concluir, finalizar. Então, existem regulamentos para isso também, como que funciona todo esse trâmite de importação, né? Nós também podemos encontrar ali requisitos no que diz respeito a recursos administrativos, né? Quando a empresa ela precisa recorrer de algo junto à Anvisa, né? Como que é o processo para tudo isso. A regularização de produtos e serviços para a saúde, né? Então, como que é o processo, desde o peticionamento, quem pode fazer, como pode fazer. Então, isso daqui é só para dar uma base para vocês de toda a regulamentação que envolve, que está por trás aí das empresas que trabalham com produtos para a saúde ou produtos para diagnóstico de uso in vitro. Aqui nesses slides, a ideia do treinamento não se trata de falar somente de aspecto regulatório. Esse primeiro módulo, ele sim traz um pouco de aspecto regulatório, mas mais para fazer uma conscientização, uma sensibilização de todos vocês de que existem regulamentos, existem regras por trás de tudo isso, né? A principal delas, ou uma das principais, é a Lei 6360, lá de setembro de 76, né? Especificamente de 26 de setembro, que ela fala sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos medicamentos, drogas, os insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, né? Então, essa lei, que foi publicada em 76, então não é algo novo, ela já vem falar de toda essa característica de vigilância sanitária. Essa lei ela é regulamentada pelo decreto número 8.077 de agosto de 2013. Pô, mas uma lei de 76 regulamentada por um decreto de agosto de 2013, esse decreto ele passou por uma mudança, né? Ele passou por uma alteração, e ele existia um outro decreto antes, que era de 77, que regulamentava essa lei, e nessa alteração, o decreto lá de 77 ele foi revogado e passou a valer esse decreto 8.077. É o que regulamenta todas as condições de funcionamento das empresas, né? Que passa desde o aspecto do licenciamento sanitário até o registro, controle e monitoramento, né, da vigilância necessária, da vigilância sanitária, no que diz respeito aos produtos com que ela trabalha. Bom, ainda nesta linha, então, né, vamos olhar um pouco para as regulamentações aplicáveis aqui, só para a gente entender um pouco o impacto de tudo isso. O que pode ocasionar dentro da empresa quando o aspecto legal não é atendido. Então, a 6360, lá no seu artigo 1º, né, ela já fala que ficam sujeitos às normas da vigilância sanitária, as drogas, os medicamentos, os insumos farmacêuticos e os correlatos. E aí a gente vai se perguntar, mas aonde eu me encaixo nisso se eu trabalho com produto para saúde ou produto para diagnóstico de uso in vitro? Tá? Essa lei de 76, ela usava o termo correlato, né? Ainda hoje usa-se muito esse termo correlato, tá? Mas é o que nós falamos de produto para saúde, o que nós falamos também de diagnósticos de uso in vitro, dispositivos médicos, né? Quando é o termo mais utilizado, inclusive a nível mundial, né? Mundialmente, quando você fala de dispositivo médico, nós chamamos lá o medical device, né? Então é o que é mais comum hoje. O artigo 2º, né, ela já deixa claro que somente pode extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os produtos quem tem autorização, né, do órgão sanitário, quem está licenciado pelo órgão sanitário. Percebam, né, que aqui, às vezes, quando nós vamos falar de boas práticas, nós falamos que as transportadoras, quem transporta o produto, ele tem que ter autorização da vigilância para isso.
E de novo, né, isso é uma regra criada lá em 76, se vocês puderem ler ali falando, né, armazenar ou expedir. Então, operadores logísticos, transportadoras, armazéns, né, que trabalham com produto para saúde, produto para diagnóstico de uso in vitro, eles também devem atender essa legislação. A Lei 5.991, de dezembro de 73, né, ela traz aqui, porque nós estamos falando sobre o controle sanitário, e aí aqui, para os efeitos da lei, a gente traz alguns conceitos, né? Principalmente o quê? O correlato, tá? Porque o que diz a Lei 6360? Estão sujeitos quem trabalha com as drogas, com medicamento, com insumo farmacêutico, né? E ela usa lá o termo correlato. Então, a droga é uma substância, uma matéria-prima que tem a finalidade medicamentosa ou sanitária. O medicamento ele é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com a finalidade profilática, curativa, paliativa, passo em diagnóstico. O insumo farmacêutico é uma droga ou matéria-prima aditiva ou complementar, né, de qualquer natureza, destinada ao emprego em medicamentos, quando for um caso também seus recipientes. E o correlato é a substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos anteriores. Então, por isso que muitas vezes produto para saúde, dispositivos médicos, a gente joga na classe de correlato, porque ele não se enquadra como droga, como medicamento ou como insumo farmacêutico. Bom, o decreto 8.077, que regulamenta essas condições de funcionamento das empresas, ele traz ali, né, alguns pontos que são importantes também nós temos em mente. Né? Primeiro, ele menciona que as atividades da vigilância de que trata a lei serão exercidas pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, pelos estados, Distrito Federal e municípios por meio de seus órgãos. Né? Então ele estabelece ali, fala, quem é que vai garantir que a lei, que a regulamentação, ela é atendida. Bom, e aí no seu artigo 13, ela menciona que os agentes a serviço da vigilância sanitária, quais agentes? A serviço de quais vigilâncias? Né? Nesses âmbitos que nós falamos no artigo 12. Né? Principalmente o terceiro item que nós falamos aqui, estados, Distrito Federal e municípios. Tá? Então, os agentes, quando eles estão em serviço, né? Quando eles estão exercendo as suas atividades, eles detêm das seguintes atribuições e prerrogativas. Livre acesso aos locais. Então, não se pode impedir o acesso de um agente, de um inspetor da vigilância. Ele também tem a prerrogativa de realizar inspeções de rotina. Então, se é uma inspeção de rotina, pode vir sem avisar. Ele pode chegar a qualquer momento na empresa. Ele tem a prerrogativa de coletar amostras necessárias para fazer qualquer tipo de análise. Também com prerrogativa verificar o atendimento das condições de saúde e higiene exigidas aos empregados. E de verificar a procedência e as condições sanitárias dos produtos. Ah, mas somente isso, então, que são as atribuições e prerrogativas? Não. Aí é que vem algo que eu falo que é muito importante, todos têm que ter esse conhecimento, né? Esses agentes, eles podem a qualquer momento, dentro das suas atribuições, interditar parcial ou totalmente uma organização. Ou seja, se eu estou recebendo um agente da vigilância, um inspetor da vigilância, e eu não estou atendendo, não estou cumprindo com os requisitos qualquer que sejam relacionados à vigilância sanitária. E dentre eles pode ser aí a RDC 665, que diz respeito a boas práticas de fabricação. Né? Então, se eu não estou atendendo na integridade, não estou atendendo totalmente, esse agente ele pode interditar parcial ou totalmente o meu negócio. É o que nós falamos na linguagem aí popular aí do dia a dia, que eles possuem um poder de polícia administrativa. Então, eles podem chegar lá e te autuar a empresa e interditar e falar, não se produz, não se fabrica, não se comercializa mais esse produto, até que tudo esteja regularizado. Tá? E também tem dentro das suas atribuições, né, determinar e fiscalizar a imediata inutilização de produtos onde a adulteração ou deterioração seja flagrante. Né?
instaurar e julgar processo administrativo, também conforme previsto na 6437 de 77. Então, ou seja, existe uma série de atribuições e prerrogativas que são associadas aos agentes da vigilância sanitária e eles podem fazer o uso dessas prerrogativas, né, fazer o uso dessas atribuições a qualquer momento. Ele pode, né, vocês estão ouvindo, assistindo, vendo esse treinamento nesse momento, pode ser que amanhã, na parte da manhã, quando vocês chegam na empresa, está lá o fiscal aguardando vocês, ou assim que vocês abrem, eles chegam pedindo informações, e essas informações têm que ser passadas. Tá? Bom, a ação da vigilância ela ocorre em caráter permanente e constituirá a atividade de rotina dos órgãos, tá? E aí é importante quando a gente tem, por isso que a gente destaca aqui com a atividade de rotina, é algo que não precisa ser avisado para que aconteça. Então, e aí nós temos um parágrafo aqui nesse artigo 14, né? Quando solicitado pelos órgãos de vigilância sanitária competente, as empresas deverão prestar as informações ou entregar os documentos nos prazos fixados para não obstarem a ação de vigilância e as medidas que se fizerem necessárias. Então, além de não poder impedir o acesso, eu tenho que disponibilizar as informações e a documentação sempre que requerido. Então, se a empresa não tem um bom controle de documentos, um bom controle dos registros, um bom controle das evidências das atividades que ela realiza, ela pode ter um problema e não conseguir apresentar essas informações. E aí o inspetor, né, o agente sanitário que está ali realizando a sua atividade, ele pode fazer uso das atribuições e prerrogativas que a ele é concedido. Né? Lembrando que, dentre elas, uma dessas prerrogativas é de interditar a empresa. Tá? Então, uma coisa muito importante, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes no nosso dia a dia nós não entendemos o porquê de fazermos determinada coisa, né? De preenchermos um determinado formulário, por que eu tenho que preencher, por que não pode rasurar, por que isso, por que aquilo. Então, e muitas vezes aquilo existe para que demonstre a quem quer que seja que a regulamentação, que as leis, que as regras estão sendo cumpridas. Então, por isso que isso é um papel de todos, isso não é um papel de um departamento único, exclusivo, específico de uma organização. Todos têm esse papel, todos têm essa responsabilidade. O decreto 8077, ele tem um outro ponto que é muito importante da gente também levar em consideração. O artigo 17 ele cita que as empresas devem garantir a qualidade dos produtos submetidos ao regime da vigilância por meio do atendimento aos requisitos técnicos de regulamentação específica da Anvisa. Significa o quê? Que qualquer regulamento, qualquer lei, qualquer coisa que a Anvisa publique que diz respeito a esses produtos que são submetidos ao regime da vigilância, eles obrigatoriamente devem ser atendidos. Então, mas a minha empresa trabalha com produto de classe de risco 1 e 2. E produtos com classe de risco 1 e 2, obrigatoriamente eles não têm a necessidade de ter um certificado de boas práticas de fabricação. Então, eu posso entender ali que a minha empresa está desobrigada de ter as boas práticas de fabricação. E aí é que há um engano. O fato da empresa não ter a obrigatoriedade de ter um certificado de boas práticas, né? E esse certificado de boas práticas, ele é exigido para produtos de classe de risco 3 e 4, porque eles são registrados junto à vigilância para serem comercializados, e no momento do registro você tem que apresentar o certificado, por isso da obrigatoriedade, não significa que a empresa não tem que ter as boas práticas de fabricação. Ou seja, que a empresa não tenha que atender a resolução 665 de 2022. Então, a fiscalização dos órgãos integrantes, né, que nós já comentamos aqui, tá? Ela observará as regras fixadas para o controle dos demais estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, inclusive quanto instalações, equipamentos, assistência e responsabilidade técnica. Então, a vigilância, o agente sanitário, o inspetor,
ele vem ali para avaliar a organização no que diz respeito às boas práticas, mas também ela vai avaliar outros requisitos legais, outros regulamentos que sejam aplicáveis, né? Se for aplicável, eles podem também fazer uso daquilo, mesmo que a intenção inicial seja avaliar as boas práticas de fabricação. Bom, isso nós falamos da base jurídica, né? Então, para vocês entenderem, para que todos entendam, dentro daquele tripé, né, daqueles pilares, a base jurídica ela tem um peso forte, grande, né? Mas a base técnica também não deixa para trás isso, né? Porque a base técnica é onde as empresas detêm lá o know-how de como fabricar um determinado produto. Então ali você vai desde a energia, depois a matéria-prima, o trabalho humano, o processo, né? Aí depois tem um produto acabado, e aí você tem um consumidor envolvido, e você tem um órgão regulador olhando enquanto partes interessadas. Então tudo que acontece desde a matéria-prima até a saída do produto acabado, a organização ela tem que fazer, primeiro, atendendo o que a base jurídica dispõe, né, exige, e depois atendendo também o que as partes interessadas determinam. O que o consumidor espera? O que ele quer daquilo? E se aquilo que eu estou colocando no mercado, ele atende que os órgãos reguladores, que eles vão fiscalizar na medida do possível, se eles estão atendendo o que se espera. Então a base técnica trata aí, configura ainda a empresa entender todo o seu processo. Então não adianta somente fabricar o produto, eu já fiz a minha parte, né? Mas será que esse produto atende o que o mercado está querendo? Atende o que os órgãos regulamentares estabeleceram? Então também é importante a gente conhecer essa base técnica, tá? E a base organizacional, como nós já vimos lá no conceito, né, que são os procedimentos, é toda a estrutura administrativa. Então qualquer atividade pode estar diretamente relacionada a um aspecto do produto. Então os colaboradores devem ter o conhecimento desses aspectos, bem como das medidas de controle identificadas. E é o papel da liderança envolver os colaboradores, né, de forma que eles possam estar falando a mesma língua. Então a base organizacional é a interação, né, o envolvimento de todos dentro da organização. Lembrando que não é porque o erro pode não acontecer no meu processo, no meu setor, na minha responsabilidade, que eu não tenho nada a ver com aquilo, né? Porque se lá na frente, em virtude daquilo, a empresa ela for autuada, ela for interditada, todos estamos no mesmo barco, tá? Bom, é isso. Nesse primeiro slide aqui, nesse primeiro módulo, a ideia é trazer um pouco dessa ambientação para vocês, conceituação de boas práticas e também falar um pouco desses aspectos regulatórios, aspectos legais que envolvem as boas práticas de fabricação, tá? Espero que todos aí tenham tirado um pouco de dúvida, se caso tinham alguma dúvida, ou de repente nunca ouviram falar, que de repente agora se ambientou e falou, opa, tem coisas que eu faço que é importante, que pode estar envolvida, né? Esse é o objetivo desse primeiro módulo. A partir dos demais módulos, nós vamos entrar agora mais basicamente na interpretação em todos os requisitos aí da própria RDC.